viver. Ah, Senhor, quantas coisas aconteceram neste ano. Meu Deus, quantas situações que apareceram diante de nós. Meu Deus, quantos desafios externos, mas também quantas batalhas internas que travamos. Mas somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos ajudou a chegar até aqui. Muitos pararam, meu Deus, no caminho. Muitos desistiram, Senhor, no meio da caminhada. Muitos se assustaram com o vento forte, com a tempestade. Mas, Pai, obrigado. Porque, meu Deus, nós decidimos confiar no Senhor. Nós decidimos enfrentar, Deus, todas as coisas internas ou externas e chegarmos até aqui convictos de quem nós somos no Senhor, de quem o Senhor é para nós, do que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, Senhor, muito obrigado. Pai, que nessa manhã o Senhor possa falar aos nossos corações de uma forma como só o Senhor fala. Que o Teu Espírito Santo nos faça conhecer da Tua palavra e que nós possamos terminar esse ano com um entendimento pleno daquilo que o Senhor também tem preparado para dias futuros. Meu Deus, muito obrigado pelo Teu grande amor. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu amor, ele é incondicional. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu cuidado. Nós a Ti somos gratos. Pai, toma nossa vida nas Tuas mãos. Preparado já está o nosso coração, Senhor. Fale então conosco de uma forma sublime. Dirija-nos, Senhor, em cada palavra ministrada e abra-nos o nosso entendimento para que nada humano, meu Deus, seja trazido neste lugar, mas que seja o Senhor falando conosco. Que seja, meu Deus, o Teu Espírito nos dando o entendimento correto, para que nós possamos terminar esse ano de cabeça erguida e plenos. Algo, meu Deus, que nós temos convicção no nosso coração, algo que desde o começo desse culto já começou a ser declarado e anunciado, que ainda nesse ano o Senhor vai realizar grandes coisas. E nós cremos nisso, Senhor. Ainda há muito para viver. Pai, obrigado. Muitos dos Teus filhos vieram aqui, inclusive hoje, trazendo um pedido especial. Porque creem, Senhor, que a resposta será dada. E nós cremos nisso. Nós ainda ouviremos testemunhos neste ano, para a honra e glória do Senhor e do Teu nome. Senhor, e eu começo nesta hora esse culto te pedindo, Senhor Jesus, algo muito especial, não somente para este que está aqui na igreja, orando, louvando, se envolvendo contigo, mas para esse que começou, meu Deus, a participar deste culto nesse momento, que está nos ouvindo no rádio, que está, meu Deus, em casa através da live, que não veio hoje, meu Deus, porque foi acometido por um vírus, Deus, que está pelo ar, uma virose que o deixou de cama, mas eu te peço agora, Senhor, toca na vida dessa pessoa, e que esse vírus seja destruído, essa virose seja destruída, e essa pessoa agora, meu Deus, de uma forma milagrosa, que ela possa sentir a respiração diferente, que ela consiga, meu Deus, levantar, que a febre, meu Deus, deixe o corpo, que em nome de Jesus a infecção desapareça, que os pulmões se abram, que os brônquios se abram, que os bronquíolos se abram, e que a bênção do Senhor seja sobre essa pessoa, e que ela possa nessa hora, meu Deus, plena, como se não tivesse tido nada, glorificar o Senhor e o Teu nome. Nós repreendemos esse mal e determinamos essa bênção, e que essa bênção acompanhe esta pessoa, Senhor, por todo o restante desse ano e por todo o ano de 2026 que virá. Nós colocamos, meu Deus, tudo nas Tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga: eu creio, Senhor. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus com alegria, dando a Ele o nosso louvor, dando a Ele o nosso melhor. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus.
Tudo em paz com todos vocês? Vamos nos assentar em nome de Jesus. Que bom que podemos, nos reunir nesse último domingo, desse mês de dezembro, nesse último domingo de 2025. Muitos dos nossos irmãos estão em viagem por esses dias, mas eu sei que muitos também, esses dias também, têm passado algumas batalhas de saúde, mas eu creio que Deus está operando, está movendo, e a vitória do Senhor será grande. Como é importante, nós estarmos apegados ao Senhor, como é importante nós estarmos firmes na presença de Deus, e nós estamos numa expectativa muito bonita para esta quarta-feira, quando nós vamos entrar no novo ano na presença de Deus. Eu já quero encorajar você a poder se preparar para estar conosco, estando por aqui, não saindo em viagens ou tendo outros compromissos, mas poder estar conosco. Nós vamos receber 2026 juntos na presença de Deus. O nosso culto vai começar às 9h30 da noite, e 9h30 nós vamos receber a todos, nós vamos ter um coquetel de abertura, e depois desse tempo de comunhão e de confraternização, aí nós vamos iniciar o nosso culto, e esse ano nós vamos fazer algo diferente. Esse ano nós vamos juntos como igreja, nós vamos receber 2026 prostrados na presença de Deus. 2026 que será o ano da remissão. Isso já é declarado e profetizado por nós. E por isso nós vamos estar recebendo esse ano de uma forma diferente de como temos feito. Nós vamos estar como igreja, de joelhos dobrados, prostrados, e nós vamos estar vivendo um tempo muito especial. Cada um dos primeiros minutos deste ano, nós estaremos prostrados diante de Deus, consagrando a nossa vida, a nossa casa, apresentando os nossos projetos de vida ao Senhor, e será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Antes de qualquer coisa, eu entreguei a vocês, na semana passada, um papel para que você fizesse um pedido especial de algo que você diz: Pastor Glauber, eu preciso desta bênção, deste milagre, ainda no ano de 2025. Algo que eu estou acreditando que o Senhor vai fazer na minha vida, ainda nesse ano de 2025. Então eu queria poder receber, meus irmãos, esse pedido na qual você vai estar entregando, porque esse pedido, ele vai estar sendo levado agora lá para a Terra Santa. Pastor John vai estar indo para a Terra Santa e vai estar levando este pedido para que lá ele possa estar dobrando os joelhos, orando. Ele está indo junto com a sua esposa. Eles vão num propósito especial também de poder consagrar a Deus cada um desses propósitos, apresentar ao Senhor, e nós cremos que Deus há de honrar esse ato de fé. Então, você que fez o seu pedido, e você trouxe este pedido, eu queria que você entregasse-o nessa hora em nome de Jesus, porque eu tenho certeza de que esta bênção que você está trazendo, buscando, essa você vai testemunhar nesse ano em nome de Jesus. Então, entregue o pedido que você fez. Pastor, eu fiz esse pedido, eu tenho acreditado, eu quero uma resposta do Senhor nesse ano, eu preciso deste milagre neste ano, e não pode ser para o ano que vem. Eu preciso que esse ano saia essa resposta do Senhor. Esse seu pedido estará sendo levado a partir de agora lá para a Terra Santa, e eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai abençoar. Quando eles estiverem dobrando lá os joelhos, estendendo o clamor a Deus, Deus vai estar trazendo respostas. Esse final de ano ainda será um final de ano aonde você há de testificar grandes coisas do Senhor, em nome de Jesus. Então, entregue o seu pedido com fé, e glória a Deus por isso. Eu já quero separar todos eles, conversei bastante com o pastor John hoje, e em nome de Jesus, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, meus irmãos. A resposta vai vir, isso vai trazer muita alegria para os nossos corações. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena crer no Senhor. Amém? Entregaram já os pedidos? Glória a Deus por isso. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir em Colossenses, no capítulo de número 1. Eu quero iniciar a mensagem de hoje tratando sobre isso. 2026, conforme está sendo profetizado por nós,
será o ano da remissão em nossas vidas. Mas, para que nós possamos entrar esse ano com conhecimento de causa, nós vamos hoje tratar exatamente sobre esse ponto: remissão. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. 2026, o ano da remissão. Vamos entender o que é isso, o que representa isso, o que significa isso nas nossas vidas? Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 14. Você pode ler comigo o texto sagrado? Colossenses 1,14 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Diga graças a Deus. Vamos ler de novo esse versículo? Vou ler desde o verso 13, para você poder ter um entendimento melhor. Leia comigo, 13 e o 14, por favor. Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Diga graças a Deus. Quando nós falamos sobre ano da remissão, nós precisamos entender o poder que há nisso. Se nós formos, por exemplo, abrir um dicionário da língua portuguesa, um Michaelis, um Aurélio, ou qualquer um desses dicionários da língua portuguesa, nós vamos entender, meus irmãos, que remissão é como se fosse o perdão de uma dívida. Você viver remissão é você ser perdoado por uma dívida ou por uma pendência que você tem. Seria como o cancelamento de uma obrigação na qual foi imposta a sua vida. Remissão seria a libertação de uma sentença de pena que foi aplicada e determinada a você. Às vezes a gente não compreende muito bem a palavra remissão, porque há algo que acontece todos os anos, e acontece sempre no final do ano, e que às vezes a gente confunde um pouco, alguns institutos, porque todo final de ano há algo que se chama indulto. Geralmente no período de Natal, os presidentes de cada país fazem isso, Eles dão um indulto. No Brasil acontece isso, aqui nos Estados Unidos acontece isso. E o que é que os presidentes eles fazem? Eles assinam um documento na qual eles pegam pessoas que foram presas, que foram condenadas, e ele coloca essas pessoas em liberdade. Indulto é diferente de remissão. É importante entender isso. Porque quando nós falamos em remissão, nós não estamos falando só, a pessoa tem uma dívida, foi perdoada, a pessoa tem uma sentença, uma pena, e ela se tornou livre e alcançou a liberdade, ela teve a quitação de um débito existente e está tudo certo. Não, é diferente. Quando um presidente, por exemplo, ele indulta uma pessoa, ele está suspendendo, ele está extinguindo aquela sentença que foi dada para essa pessoa. Só que o que acontece? Só que não existe a remoção do crime que foi cometido. Apenas a sentença deixou de ser aplicada a partir dali. Mas isso não traz inocência para a pessoa. Não traz que não houve culpa daquela pessoa. Aquela pessoa simplesmente ela estava presa e ela recebeu um indulto. Só que ela fez o crime.
ela cometeu aquele erro, ela teve aquela prática errada, só que ela não vai mais precisar cumprir a sentença por causa daquilo. Remissão é totalmente diferente. Remissão é algo que é mais amplo. E por que remissão é algo que é amplo? Porque a remissão, ela cancela por completo aquela dívida que existia. A remissão, meus irmãos, ela cancela a culpa na qual foi dada e foi aplicada àquela pessoa. A remissão, ela vai encerrar em definitivo o histórico negativo que existia na vida daquela pessoa. É como você olhar para alguém, por exemplo, que foi condenado, mas em algum momento essa pessoa recebeu um indulto. Ou seja, todo mundo sabe, ela cometeu aquele crime, ela cometeu aquele erro, ela teve aquela dívida, ela não pagou por aquilo, mas simplesmente ela pode agora viver porque ela foi indultada. Quando uma pessoa passa por remissão, ninguém pode olhar para ela e dizer, você fez isso, você cometeu aquilo, você é culpado disso. Porque aquele histórico, ele é o quê? Completamente apagado. Ele é completamente destruído. Olha só o que a Bíblia está dizendo em Colossenses capítulo 1, verso 14. Diz, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O salmista Davi, lá no Salmo de número 32, o salmista Davi disse algo muito poderoso. Olha o que diz o Salmo 32, 1. Acompanhem comigo, por gentileza. Salmo, capítulo de número 32, verso de número 1. Diz assim o texto sagrado. Salmo, capítulo de número 32, verso 1. Diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é o quê? Coberto. Bem-sucedida é esta pessoa. Quando nós estamos falando de que 2026 será o ano da remissão, comece a entender, meu irmão. Por mais que você tenha na sua vida qualquer pendência, por mais que você tenha na sua vida qualquer dívida, qualquer débito, por mais que você tenha na sua vida qualquer culpa, por mais que você tenha na sua vida qualquer peso e carregue isso na sua vida, e pessoas fiquem jogando na sua cara, eu te perdoei, mas você sabe, né? Você fez aquilo. O fulano agora tá bom, mas, vou dizer, viu? Esse aí tem um histórico que... Quando nós estamos falando sobre o ano da remissão, nós estamos falando sobre uma obra de Deus que vai pegar completamente esse histórico culposo, esse histórico negativo, esse histórico de peso, esse histórico de dívida, esse histórico de complexo. E tudo isso vai ser o quê? Removido, apagado. É uma obra, meu irmão, de encerramento de ciclos de peso e de dor na vida de muitas pessoas. Nós estamos falando sobre um tempo, meu irmão, de libertação emocional, de libertação financeira. Nós estamos falando sobre um ciclo de libertação espiritual que é profundo na vida de cada pessoa. Vamos entender isso de uma forma bíblica, porque eu tratei até agora de uma forma natural para que você entendesse, trazendo o conceito da remissão que você encontra no próprio dicionário e fazendo você entender a diferença, né, de algumas ações, de alguns institutos que existem, como na remissão e como indulto. Mas vamos entender isso biblicamente, que é o que nos importa, para que a gente entenda o valor realmente disso na nossa vida, já que somos de Deus e cremos no Senhor. Hebreus capítulo 9, verso 22.
Vamos entender isso do ponto de vista cristão. Hebreus, capítulo 9, verso 22. Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 22. Glória a Deus. Diz, Hebreus 9, 22. Diz, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com e sem derramamento de sangue não há. Vamos ler de novo isso? Vamos entender o valor disso, agora para nós que somos de Deus? Hebreus 9, 22, você pode ler comigo em alta voz? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam, e sem derramamento, não há o quê? Remissão. Quando nós falamos de remissão no conceito cristão, porque essa palavra não é usada no mundo. Essa palavra é conhecida por nós que somos de Deus. O entendimento do que é remissão precisa ser baseado na palavra. Porque remissão no conceito bíblico não é apenas um ato de misericórdia de alguém para conosco. De alguém que chega e diz assim, tá bom, você errou, você falhou, mas vamos deixar para lá. É como se nada disso tivesse acontecido. Vamos virar a página. Remissão não é isso. Remissão é algo muito profundo. Porque biblicamente não existe remissão se não houver derramamento de sangue. É necessário um ato maior, é necessário uma obra maior. É necessário uma entrega maior, é necessário um preço maior. Para que realmente a remissão possa se manifestar, para que a remissão possa acontecer. Somente haverá realmente a justiça plena, somente haverá a conscientização plena, e somente se conseguirá assumir e viver a remissão, se houver uma obra maior. Por isso, meus irmãos, que desde o princípio, Deus já começa a mostrar esta verdade. Quem foi o primeiro casal que errou na face dessa terra? Que cometeu um erro, que cometeu um pecado, que cometeu uma transgressão, que cometeu um ato de desobediência, que fez o que não era para ser feito. Quem foi esse casal? Adão e Eva. Adão e Eva. E aí, meus irmãos, chegou um momento que Deus aparece lá no paraíso para poder ter aquele tempo de diálogo com o homem, aquela conversa, né, de pai e filho. E aí Deus fala, Adão, cadê você, Adão? Ô Adão, você está brasileiro, Adão? Nós marcamos aqui 3 da tarde. Você não apareceu, o que está acontecendo? Eu te fiz britânico, pontual, mas você está brasileiro, você está atrasado, o que está acontecendo? Cadê você, Adão? E nada do Adão aparecer. Nada do Adão aparecer. De repente, no meio do caminho, diante da insistência do Senhor, cadê você, Adão? O Adão todo envergonhado vai lá, desculpa, Senhor, trazer um pouquinho. O que aconteceu, Adão? Senhor, a verdade é que eu estava nu e eu me escondi. Então, quem falou para você que você estava nu? Você por um acaso comeu aí do fruto da árvore que eu mandei você não comer, Adão? Senhor, foi essa mulher que o Senhor fez aí que me deu. Foi essa mulher que me deu e eu comi. Ela me convenceu aí, eu comi. Aí aparece a Eva. O que tem o eu? Foi você que deu para Adão? Eu? Não. Foi a serpente que me enganou. Ela que falou que eu podia comer e tudo mais.
Naquele momento, meus irmãos, uma sentença foi dada para eles. Naquele momento, uma sentença foi aplicada. Agora, o Adão, agora você vai ter que suar a camisa para comer, porque é do suor do teu rosto que você vai ter que trabalhar duro todo dia. Vai ter que trabalhar no sol quente, vai ter que trabalhar quando tem nevasca, vai ter que trabalhar duro agora, porque é do suor do teu rosto que tu vai comer. Ô Eva, acabou esse negócio de ter filho fácil. Agora você vai saber o que é dor de parto. E para a serpente olhou e falou assim, você também não é lesa não. Você vai comer pó todos os dias da tua vida agora. A sentença foi dada. Eles foram declarados culpados. Mas Hebreus 9 diz que sem sangue não existe remissão. E desde o princípio, Deus, Ele quer se manifestar na vida do homem para que houvesse mudança na vida do homem. Para que o homem entendesse que Deus não é um Deus castigador, mas Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que cuida dos seus. E muitas vezes, meus irmãos, nós chegamos aqui numa manhã como essa, e nós ficamos muitas vezes com receios de encarar o Senhor, porque na nossa vida também, às vezes, existem coisas que pesam sobre nós. Tem gente que olha no espelho e carrega um peso sobre a sua vida todos os dias. Tem gente que muitas vezes não gosta que comente sobre o seu passado, porque o passado ainda está vivo na vida dessa pessoa. Mas Deus, desde o princípio, Ele está mostrando que Ele quer que você viva um novo tempo. 2026 não vai ser apenas uma mudança no calendário da sua vida. 2026 vai ser uma mudança completa de comportamento, de postura e de ações, porque é um ano de remissão. Isso significa que haverá um agir de Deus nas nossas vidas muito grande. E que trará em nós uma nova condição, um novo entendimento e um posicionamento diferente. Olha o que Deus fez, Gênesis capítulo 3, vamos lá? Verso 21. Vamos lá para o princípio. Gênesis capítulo 3, verso 21. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher o quê? Túnicas de pele, e os vestiu. Eu não sei qual animal que foi usado, meus irmãos, mas sem derramamento de sangue não tem remissão. Deus prepara 2 casacos de pele, e Deus agora cobre a eles, porque até então eles estavam cobertos com folhinha de figueira. Tentaram cobrir a nudez que estava sobre eles com folhinhas de figueira. Mas Deus, meu irmão, no seu grande amor, mostrando desde o princípio que Ele é Deus que não concorda com o erro, mas Ele tem condições de poder remir aqueles que são seus. Deus prepara um casaco de peles para receber a eles. A sentença já havia sido dada, mas agora Deus está mostrando, a tua história pode ser outra. A tua história pode ser mudada. E ao longo do tempo, Deus procura mostrar isso para o homem, só que o homem parece que tem dificuldade de entender. O homem parece que tem dificuldade de crer. Quando Ele está estabelecendo as leis para o homem, os princípios, as normas, lá em Levítico, no capítulo 7, esse princípio também é trazido diante do povo. Levítico capítulo 17, verso 11, veja só. Levíticos capítulo 17, verso 11. Levítico 17, 11. Diz, Levítico capítulo 17, verso 11, declara: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma,
porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. O que é que Deus, Ele estabelece que seja feito, meu irmão? Ele estabelece que quando as pessoas tivessem um erro, tivessem uma falha, tivessem um pecado, tivessem uma dívida, produzissem um erro, eles deveriam ir até o templo e ali eles deveriam fazer a expiação pelos seus pecados. Então eles levavam os animais, eles levavam o carneiro, eles levavam a pombinha, eles levavam os animais. E eles chegavam lá reconhecendo, olha, eu cometi um erro, eu cometi uma falha, eu errei, eu fiz uma atitude errada, eu fiz uma negociação errada, eu perdi aquilo que eu tinha, eu me tornei escravo por causa disso, mas eu quero que o meu pecado, ele seja coberto, eu não quero carregar esse pecado. Como não existe remissão sem sangue, então eles levavam os animais para que o sangue desses animais fossem derramados. Só que, meus irmãos, até então, quando isso acontecia, essa não era uma obra que era permanente. Essa era uma obra que era temporária. Temporária. Tanto que, a cada 7 anos, o que é que acontecia? Era feito um ato como esse. A cada 7 anos era feito um ato para que eles pudessem se chegar e pudessem tentar colocar as coisas no seu devido lugar. Lá em Deuteronômio, no capítulo 15, a Bíblia fala sobre isso. Quer ver? Veja lá, Deuteronômio capítulo 15. Vamos aprendendo de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 15. Vamos lá. Verso de número 1. Esse capítulo fala sobre o ano da remissão. A cada 7 anos, era uma ação que era produzida, para que eles pudessem voltar a um estado normal. Diz, ao fim dos 7 anos farás o quê? Remissão. Esse, pois, é o modo da remissão, que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. Não a exigirá do seu próximo ou de seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho a exigirás, mas o que tiver em poder do teu irmão, a tua mão o quitará. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para a possuíres. Então veja, Deus estabeleceu, presta atenção, tem alguém entre vocês que prometeu pagar, não pagou? Fez um empréstimo, tem uma dívida? Tem um erro para com o seu irmão? Então a cada 7 anos, você que é o credor, você vai perdoar essa pessoa. Oh, Deus. Será que esse é o 7º ano, então, para mim, Senhor? Pensou, meu irmão? Você está devendo para alguém? E aí essa pessoa chegar e falar assim, é o 7º ano. Tua dívida está perdoada. Pensou? Você fez um empréstimo lá no banco, um dinheirão lá para pagar, e aí chega lá o gerente e fala assim, tá vendo isso aqui, ó? Não precisa mais pagar, está perdoado, agora é seu. Não quero ver ninguém pobre no nosso meio, não quero ver ninguém devendo para ninguém, não quero ver ninguém, não, acerta a tua vida a partir de hoje. Só que veja que esse era um ato contínuo. Por quê? Porque as pessoas não entendiam isso. É claro que é muito bom você ser remido, mas o que adianta eu ser remido e eu continuar fazendo as mesmas coisas? Eu sou perdoado, mas eu continuo fazendo dívida. E muitas vezes eu uso disso como uma justificativa para quê? Para errar.
porque eu sei o que vai acontecer, então eu me aproveito desse benefício para que eu possa viver uma vida. Então eu fico naquela, né? Eu nunca me corrijo, eu nunca reconheço o valor daquilo que é feito, porque aquela coisa é igual na vida. A pessoa toda vez faz a coisa errada, e toda vez você fica passando a mão na cabeça. Quando que essa pessoa vai aprender? Nunca. Nunca. Porque sempre ela está fazendo a mesma coisa errada. E chega um momento, meu irmão, é igual quando a gente vive naquele peca-perdoa com Deus. Primeira vez a gente entende, vou pedir perdão, Deus me perdoa. Não vou fazer nunca mais. Aí passa 2 minutos, faz de novo. Aí vai de novo, Deus me perdoa. Chega uma hora, pessoal, que a pessoa tem temor a Deus. Aquele pedido de perdão é verdadeiro? Tem um arrependimento? Não tem. Então aquilo acaba perdendo a essência pela qual Deus faz. Então, desde o princípio, Deus está tentando agir na vida do homem, Deus desde o princípio está tentando trazer remissão na vida do homem, tentando trazer alívio à dor, alívio ao sofrimento, alívio ao peso, tirar aquela carga que é pesada sobre os ombros que muitos têm carregado. Mas o homem me parece que sempre teve dificuldades. E chegava um momento, meu irmão, que o peso era tão grande, tão alto, que agora Deus estabelece algo mais. Agora não a cada 7 anos será o ano da remissão, mas Deus agora estabelece que a cada 50 anos vai haver um grande ato de remissão. É aquele ano do jubileu, é aquele ano onde realmente tudo aquilo que foi carregado nesse tempo, tudo que foi tomado e que vai acabar de uma forma mais ampla. Até quem não teve dinheiro para pagar e se tornou escravo, agora vai ser livre. É o ano do jubileu. A sua terra foi tomada, então agora você vai ter a graça de ter inclusive a sua terra devolvida para você. Durante todo o tempo, aquela pessoa que adquiriu a terra usufruiu dela. Agora, ela vai ser inclusive devolvida para você que é o dono original. Você errou, você não soube administrar, você perdeu, mas vai ser dada uma nova chance para você de poder fazer melhor do que você fez. Lá em Levítico 25, a Bíblia fala sobre isso. Quer ver? Leia lá, Levítico capítulo 25. Verso de número 10. Olha como grande é a misericórdia do nosso Deus, olha como Deus, Ele tem uma visão muito diferente de nós homens, que muitas vezes queremos que as pessoas realmente vivam uma vida pagando por aquilo que cometeram, e muitas vezes têm dificuldade de perdoar. É a dificuldade que às vezes acontece com alguém que foi preso, a pessoa foi presa, foi condenada, cumpriu a sua pena, mas ela é vista pela sociedade como? Sempre como um presidiário, sempre como um bandido, sempre como um estuprador, sempre como um criminoso, um fraudador. As pessoas não perdoam não, meus irmãos. As pessoas não esquecem. Mesmo que a pessoa tenha cumprido, tenha pago por aquilo. Mas sempre, naquela pecha, sempre é trazida pelo homem. Lá em Levítico 25:10, olha o que a Bíblia diz. E santificarei o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tomareis cada um a sua família. E o ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque jubileu é, santo será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima ao seu irmão. E aqui ele descreve exatamente tudo aquilo na qual a cada 50 anos precisaria haver entre o povo de Deus. Tudo isso para que mais uma vez, meus irmãos, pudesse haver a restauração
daquilo que se havia perdido. E Deus é especialista em restituir. Deus é especialista, meu irmão, em trabalhar na vida e nos corações para que o homem seja levantado, colocado de pé, para que o homem realmente tenha uma oportunidade de fazer o que é certo e não mais cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, e não mais viver os mesmos fracassos da vida. Deus é especialista em fazer isso. Só que há uma coisa, meus irmãos, que acontecia, é que essa obra não era completa, não era plena. Porque constantemente o homem precisava ir ao templo, levar os animais para ter derramamento de sangue. Constantemente o homem precisava ficar indo e cobrindo os seus pecados. Constantemente ele dependia do tempo para que pudesse ter condições de recomeçar na vida, seja 7 anos, seja 50 anos. E Deus na sua grandeza, Deus coloca em ação o maior dos planos, que é poder fazer com que a remissão não fosse parcial, mas com que a remissão fosse completa. E para isso Deus faz o quê? Envia o Cordeiro vivo. Envie o Senhor Jesus para estar sobre nós. Para que não houvesse mais esta prática de derramamento de sangue de animais, mas para que o sangue do Cordeiro de Deus, ao ser derramado, fizesse uma obra que não fosse parcial, mas uma obra que fosse completa, total. Lá em Hebreus 9:12, veja o que diz a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 9, verso 12, diz assim: Hebreus capítulo 9, verso 12, declara: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne. Quanto mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Diga aleluia. Então Deus, na sua grandeza, Deus ele arquiteta um plano e executa esse plano, para que o homem pudesse agora, de uma vez por todas, viver remissão na sua vida. E pudesse agora, meu irmão, ter uma nova chance, uma nova esperança, mas não agora preso ao mesmo peso do passado e no natural, cometendo de novo as mesmas falhas, os mesmos crimes, as mesmas práticas, vivendo as mesmas mentiras, nos mesmos enganos, sempre tropeçando nas mesmas coisas, mas agora tendo condições em Deus, por conta de uma obra que é superior, de viver uma vida plena. Hebreus capítulo 10, um pouco à frente, no verso 17, a palavra de Deus diz assim: e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Diga aleluia. A obra do Senhor foi para que essa remissão fosse plena, completa e total. Para que não vivesse mais o homem nessa vida onde sempre carregando aquele peso do passado, aquela culpa, deixando-se levar pelos ataques do diabo, ou até mesmo num confronto, ter o demônio botando o dedo na sua cara e acusando você de coisas que você cometeu, de que você fez, de que você praticou, dizendo: você foi isso, você foi aquilo, você praticou isso, você fez tal coisa.
E a pessoa carregar isso dentro da vida dela, a ponto de não conseguir mais, meu irmão, servir ao Senhor, a ponto de não conseguir mais olhar no espelho, a ponto de ter vergonha daquilo que fez e não conseguir, meu irmão, enxergar a misericórdia de Deus. A ponto de poder avançar sem ter do que se envergonhar. A ponto de poder dizer assim: Satanás, eu não tenho nada a ver contigo. Lá no passado eu errei, eu falhei, eu fiz tantas coisas, mas hoje eu sou uma nova pessoa e eu sou remida pelo sangue de Jesus. O velho fez muita porcaria, mas hoje eu sou uma nova criatura. Eu sou nascido de novo, eu sou recriado em Cristo. Eu tenho condições de fazer coisas novas e diferentes, porque agora eu não vivo na carne. Agora eu vivo na fé do Filho de Deus, como diz a Bíblia, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É diferente. O que eu preciso, meus irmãos, apenas, é não só saber que essa obra foi feita, mas eu preciso assumir essa obra na minha vida. E é por isso que 2026 será para nós o ano da remissão. Porque será o ano de nós assumirmos e crermos naquilo que Cristo fez. Em Romanos, no capítulo 8, veja o que diz o texto sagrado. Romanos, capítulo de número 8, verso 1. Romanos, capítulo de número 8, verso 1. Diz assim, você pode ler comigo com aquela voz forte, mas lê sorrindo. Você pode ler sorrindo. Não é ler sorrindo, dá um sorriso. Você vai ler sorrindo agora. Porque quando a gente lê sorrindo é diferente. Você sabe que quando eu comecei a fazer rádio e televisão, o pessoal falava assim para mim, fala sorrindo. Você está falando do Evangelho, fala sorrindo. E eu dizia, fala sorrindo? Como é que eu falo sorrindo, gente? Né? Mas quando a gente fala sorrindo é diferente. Quer ver? Vamos ler sorrindo? Que lê sorrindo, vamos lá, sorri e lê, vamos lá, portanto, está vendo como fica mais leve ler sorrindo? Por que você faz isso? Fala, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas quando você lê sorrindo é diferente. Vamos ler de novo? Olha que bonito. Põe na tela aí, vamos ler de novo. Sorrindo, hein? Bonito, vai lá. Peraí. Mostra o dente. Vai lá. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação, meu irmão. Sabe por quê? Porque é uma obra chamada remissão. Não existe remissão que não seja por sangue. E o sangue do Filho de Deus foi derramado por mim e por você. Meu irmão, você pode ter feito um monte de porcaria nesse ano de 2025. No ano de 2024. No ano de 2023. Você pode ter cometido um monte de erros, de falhas, que estão custando aí a sua vida, estão custando a sua fé, estão custando o teu casamento, estão custando a tua espiritualidade, estão custando o teu ministério. Mas quando você entende a obra de Cristo, e você crê na obra de Cristo, e você assume a obra de Cristo, Deus não está mais cobrindo o que você fez para daqui a uns anos jogar na tua cara. Mas você fez isso. Mas você falou aquilo. Mas você... Não. Aquele registro na sua vida, ele deixa de existir. Aquele registro negativo na sua vida deixa de existir. Aquilo nunca aconteceu. Você é uma nova criatura. Você é lavado. Você é remido pelo sangue de Jesus. Você pode levantar sua cabeça. Você pode andar de cabeça erguida. Você não tem do que se envergonhar.
Só que você precisa crer e assumir remissão. E por que você precisa crer e assumir remissão? Porque lá atrás, quando a remissão, meu irmão, ela é normatizada. Porque o ano do jubileu, meu irmão, não está dizendo que é a remissão. O ano do jubileu, na verdade, ele está simplesmente trazendo o entendimento daquilo que Deus tem poder e capacidade de fazer na vida das pessoas. Que é poder dar uma nova história, um novo começo, uma nova chance. Só que o que acontece? Embora houvesse o ano do jubileu na vida das pessoas, nem todo mundo vivia o ano do jubileu. E por que não vivia? Porque não observavam o momento que aquilo era estabelecido. Se nós voltarmos para Levíticos 25, e eu quero que você entenda bem isso aqui, porque isso aqui, meu irmão, fará toda a diferença na sua vida a partir de agora. Levítico capítulo 25, no verso 9, eu vou ler para você entender. Quando chegava aquele momento de viver essa remissão, de viver, meu irmão, esse jubileu, havia algo que precisava ser observado pelas pessoas. E se esse ponto não era observado, aquilo para elas não tinha valor nenhum. E isso é o que acontece nos dias de hoje, quando nós também não observamos o valor da obra de Cristo. Lá em Levítico capítulo 25, no verso 9, diz o seguinte, eu vou ler com você alguns versículos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda o quê? A terra. Então veja, primeira coisa, para que o jubileu pudesse passar a existir, primeiramente, a trombeta precisava ser tocada. E as pessoas precisavam ouvir o tocar da trombeta e entender que a partir daquele momento o jubileu estava sendo declarado. Para que eles pudessem viver a remissão, eles precisavam estar atentos ao toque da trombeta. Hoje, da mesma forma, a trombeta está sendo tocada. 2026 será o ano da remissão. Se você não estiver atento àquilo que está sendo dito e falado, você vai perder o momento inicial do mover de Deus na sua vida. Se você não estiver atento ao tocar da trombeta, nada vai fazer sentido para você. E 2026 vai ser apenas uma mudança do 5 para o 6 no seu calendário. Mas se você estiver atento ao toque da trombeta que está sendo dado, ei! 2026 será o ano da remissão na sua vida. Nós estamos falando de remissão. Nós não estamos falando de indulto. Nós não estamos falando de cobrir erros, pecados, de esconder o que foi feito de errado. Nós estamos falando em você viver remissão na sua vida. Fique atento ao toque da trombeta. Fique atento ao anunciar do Senhor na tua vida. Fique atento àquilo que Deus está dizendo para você. Porque esse ano é ano de você retornar à posição original de Deus na sua vida. E Deus te fez uma pessoa plena, Deus te fez uma pessoa capaz, Deus te fez uma pessoa curada, Deus te fez uma pessoa liberta, Deus te fez uma pessoa transformada, Deus te fez uma pessoa boa, Deus te fez uma pessoa feliz, Deus te fez um marido pleno, Deus te fez uma mulher plena, Deus te fez uma pessoa santa, Deus te fez uma pessoa abençoada. Fique atento ao toque da trombeta na sua vida. Porque quando o toque da trombeta não era observado, nada tinha valor para eles. E se você não observar isso, meu irmão, nada vai fazer sentido. Esse é apenas mais um culto para você. Mas esse não é mais um culto para você. Isso é um toque de Deus na tua vida. É o mostrar de Deus o que Ele tem para você nesse ano de 2026. 2026 será ano de remissão. Há um outro aspecto que precisa ser observado. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores.
A liberdade está sendo apregoada. A liberdade tinha que ser falada. Porque aquilo que estava sendo dito era o que aconteceria. Aquelas palavras de libertação que eram ecoadas é que valeriam. Era aquilo que fosse dito pelo credor que teria valor na vida de quem tinha um débito. E quem tem crédito é o nosso Deus. Meu irmão, é aquilo que Ele estará apregoando sobre a terra que terá valor. Esqueça o que estão dizendo as pessoas à sua volta. Esqueça o que está dizendo a tua mente. Esqueça o que está dizendo o teu coração. Mas o meu coração está falando. Só que a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Não é o teu coração que você tem que ouvir. Não é a sua mente que você tem que ouvir. Não é o pastor Glauber que você tem que ouvir. É Deus que você precisa ouvir. Ele que é o credor. É Ele que anuncia liberdade. É Ele que realmente fala ao nosso coração. É esta palavra que você precisa ouvir. O que é que nesse ano está sendo apregoado aos teus ouvidos? É aquilo que Deus fará na sua vida. Aquilo que está sendo apregoado pelo Senhor é aquilo que fará valor. Era anunciado liberdade a eles, e cada palavra declarada seria aquilo na qual eles viveriam naquele ano. Meu irmão, mais do que nunca neste ano, fique atento à palavra de Deus. Eu estava conversando com um irmão nosso, um empresário, e eu estava dizendo isto para ele. Eu fui fazer uma visita, e ele pediu que eu fosse até o escritório, e começamos a conversar sobre assuntos diversos. E no meio do caminho eu senti de falar para ele, eu disse: deixa eu dizer uma coisa para você. Você hoje está fazendo isso, buscando melhorar profissionalmente, buscando aprender profissionalmente, buscando se capacitar, parabéns, isso é muito bom. Mas tem uma coisa que no meu coração você não está fazendo, e eu vou dizer isso para você. Tudo que você está aplicando na sua vida são princípios humanos. Você deixou de aplicar princípios divinos na sua vida. E você conhece esses princípios. Você hoje está gastando tempo para ouvir cursos, para ouvir palestras, ouvir tantas coisas. Mas você não está usando o seu tempo para ouvir de Deus. Você não abre mais a sua Bíblia para ler e pedir direção ao Senhor. E no momento que eu disse isso para ele, o olho dele marejou de água. Ele falou assim: no máximo umas 2 vezes por mês eu tenho aberto a minha Bíblia. E eu disse: esse ano vai ser diferente para você. Você vai assumir um compromisso a partir de hoje. Quando você chegar aqui no seu escritório, você vai abrir essa Bíblia que está fechada e está empoeirada. E você vai marcar no seu cronômetro 5 minutos. Porque eu acredito que não vai atrapalhar você 5 minutos. Antes de você receber aqui a tua secretária e de você pontuar todas as coisas do dia que você precisa fazer, você vai abrir a sua Bíblia e vai dizer: Deus, fala comigo. Mostra o que o Senhor tem para mim nesse dia. Me mostra, Deus, como enfrentar os desafios hoje. Me dá uma palavra para eu dar para os meus funcionários. Você não vai procurar essa palavra em inspiração dos outros. Ah, porque eu li um livro e eu vou dizer o que eu li no livro. Não. Porque o que Deus deu para o outro é para o outro. O que Deus está dando para você é para você. O cantor não precisa cantar a música do outro. Ele pode ter inspiração de Deus para cantar o que Deus deu para ele. Você não precisa ficar repetindo palavras bonitas para os outros. Você precisa dizer aquilo que Deus está colocando, porque para cada um, Deus dá uma necessidade diferente. Cada um tem uma questão diferente para enfrentar. E você vai fazer isso. Porque fazendo isso, Deus vai te mostrar outros investimentos para você fazer. Deus vai te abrir portas para novas conquistas que você vai ter. E Deus vai te dar livramentos. E ele falou comigo: pastor, eu tive muito problema com funcionários.
Como é que eu faço para poder acertar e eu não ter problemas com funcionários? Eu disse, quando você está na presença de Deus, Deus te mostra todas as coisas, não é necessário ninguém te falar nada. Eu disse, nessa conversa que você disse que contratou um gerente. E no meio dessa conversa que você estava tendo com o seu gerente, com essa pessoa que você estava contratando para a gerência, ela contou uma pequena mentira e você relevou a mentira. Quem desde o começo conta uma pequena mentira é porque o espírito dele é de mentiroso. Se você respeitasse a Bíblia, quando você percebeu que ele está falando mentira, você já sabe, essa não é uma pessoa de Deus que está comigo. Por quê? Porque quem é o pai da mentira, quem é? É o diabo. Eu não vou te contratar. Porque na tua essência é mentira, na tua essência falta Deus. Deus não vai colocar alguém problemático para trabalhar com você. Mas a falta de conhecer Deus faz a gente não entender as pessoas que aparecem no nosso caminho. E ele disse, essa pessoa me traiu. Ela contou uma mentira, 2, 3, eram mentirinhas. Pois é, só que não existe mentirinha nem mentirão, existe mentira. Esteja na presença de Deus nesse ano. Ouça a voz da libertação. Porque tudo aquilo que for dito ao seu coração é o que se cumprirá na sua vida. Nós temos muitas pessoas aqui que também Deus levantou. E são empresários, são pessoas de sucesso. Coloca como meta na sua vida, meu irmão. Digo a você o que disse para essa pessoa ontem. Começa a colocar Deus à frente dos seus negócios e a priorizar de verdade. Porque o que você está precisando hoje é mais do que nunca da direção de Deus para poder avançar muito mais do que você tem avançado. Sai do natural, porque você é uma pessoa de Deus. Vai para o espiritual. O mundo não sabe o que é isso, mas Deus sabe. Esses dias atrás eu ouvi um rapaz que ele é muito conceituado por muitas pessoas. Tem vários livros escritos, dá muitas palestras, é alguém que domina muito a área do digital. E ele estava dizendo o seguinte: as pessoas me dão muito dinheiro para sentar e almoçar comigo e eu poder dar um conselho para elas. As pessoas pagam muito dinheiro para participar dos treinamentos que eu dou. E ele disse, o que eu ensino nada mais é do que eu aprendi na igreja, mas as pessoas não valorizam aquilo que é dado na igreja. Então eu cobro para poder transmitir o conhecimento que eu aprendi. Eu repudio isso, porque a Bíblia diz, dai de graça o que de graça recebestes. Mas me chamou a atenção o que ele disse. Porque ele disse, porque eu cresci na igreja. E tudo aquilo que eu trago hoje como conceitos, eu aprendi na igreja. Eu ouvindo, por exemplo, esta pessoa, grande parte dos exemplos que ela traz, eu sei de onde ela tirou. Por quê? Eu tive pastores que sempre foram homens de muita leitura. E meus pastores sempre nos introduziram a ler bastante. Eu já li muitos livros. E muitos dos exemplos que a vida inteira eu ouvi e preguei, eu vejo que hoje essas pessoas trazem os mesmos exemplos. E o pessoal fica, uau, uau. Eu fico vendo aquilo assim, eu falo, gente, isso aqui, tanto tempo se fala na casa de Deus. Tanto tempo se é falado. O que tem de novidade nisso? Mas muitos não conhecem. E hoje, por não terem esse contato com Deus e terem essa visão fresca de Deus, estão pagando caro para ouvir aquilo que, de graça, você pode receber. 2026 será um ano de remissão, mas passe a valorizar o que Deus tem para a tua vida.
Porque a gente valoriza o que o homem tem para a gente. Mas nem sempre nós valorizamos aquilo que Deus tem para nós. Você é alguém que conhece a Deus. Você é alguém que tem temor no coração. E é por isso que você está na casa de Deus. É por isso que você congrega. É por isso que você busca o Senhor. Porque você reconhece que é Deus. Mas reconhece-o em tudo. Inclusive naquilo que Ele confiou nas tuas mãos. E faça dele o seu mentor. Faça dele aquele que realmente tem inspiração para a tua vida. Porque essa palavra te ensina tudo. E não é necessário que ninguém te ensine coisa alguma. Ele tem capacidade para fazer isso para você. Então o que é que diz? E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano do jubileu vos será. E tornarei cada um a sua possessão. E tornareis cada um as vossas famílias. Você tinha que ouvir a trombeta. Você tinha que ouvir a mensagem apregoada. Mas você tinha que voltar para a sua possessão. Estou gostando de ser escravo. Meu patrão é tão bom. Olha como eu gosto do meu patrão, viu? Meu patrão é igual um pai para mim. Só que agora Deus está te dando liberdade para você deixar de ser empregado e você voltar a ter aquilo que é seu. Se eles não quisessem voltar para a possessão, para que eu vou ter trabalho? Estou aqui, estou ganhando meu salarinho, está tudo bem, não tem que ter preocupação com nada, tá bom demais. É bom demais. Não quero dor de cabeça para a minha vida. Deixa eu do jeito que eu estou. Bom, quer continuar escravo? Continua, meu filho. Mas Deus está querendo trazer você de volta para a sua possessão. Deus está dizendo, é sua possessão. É seu. 2026, você quer viver remissão? Então, meu irmão, volta para o lugar que Deus tem para você. Quem tem que tomar a decisão é você. Quem tem que tomar a decisão é você. Quem tem que decidir se vai voltar é você. Agora eu lhe pergunto, se Deus está te remindo, está te fazendo livre, está te dando uma nova chance, está te abençoando, para que continuar, meu irmão? Com todos aqueles pesos, medos, dúvidas, enganos do coração, se Deus está fazendo tudo novo para você. 2026. 2026 será ano de remissão para nós, em nome de Jesus. Se você crê, fique de pé, porque nós vamos orar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguma dívida, meu irmão, espiritual na tua vida aí que precisa ser cancelada? Alguma dívida espiritual na sua vida que precisa ser cancelada? Vou te fazer uma outra pergunta, meu irmão. Tem alguma culpa que você está carregando aí dentro de você? Tem alguma culpa que você carrega dentro da sua vida? Vou te fazer uma outra pergunta. Tem áreas da tua vida que estão num cativeiro? Deixa eu te falar uma coisa. 2026 é ano de remissão para você. Ouça a trombeta. Preste atenção na palavra de libertação. E volta para a tua possessão. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, santo é o Senhor e santo é o teu nome. Grandioso é o Senhor. Justo é o Senhor. Forte é o Senhor. Fiel é o Senhor. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Porque o Senhor hoje nos mostra que há um amanhã certo para cada um de nós. Hoje o Senhor nos mostra, meu Pai,
que há esperança para cada um de nós. Meu Deus, quantas pessoas se chegam hoje nesse último culto de 2025, carregando ainda, meu Deus, uma pressão espiritual muito grande, uma culpa, meu Deus, na vida, por uma decisão tomada, por uma atitude tomada, por um ato tomado. Meu Deus, essa pessoa já foi até perdoada, mas ela mesma não consegue se perdoar. Ela mesma não consegue esquecer e se culpa, meu Deus, por aquilo que ela fez. Ela se culpa, meu Pai. Se culpa, meu Deus, por ter feito aquela sociedade. Se culpa por ter dado aquele dinheiro. Se culpa, meu Deus, por ter falado algo. Se culpa, meu Deus, por ter se entregue a uma pessoa que ela pensava que a amaria e a tomaria, meu Deus, como marido, como esposa. Se culpa, meu Deus, porque fez algo, Senhor, que depois doeu a consciência. E até hoje, Deus, ela não conseguiu mais ser a mesma pessoa depois daquele dia. Pai, olha nessa hora para cada um dos teus filhos que estão orando. Olha para essa pessoa, meu Deus, que sente amarras na sua vida, cordas, laços, meu Deus, que amarram, que prendem os pés e não deixam avançar, que prendem as mãos, impedem a mobilidade, que prendem o coração, meu Deus, e colocam aquela dureza. E essa pessoa não é nada disso, Senhor. Essa pessoa é boa. Essa pessoa é amável. Essa pessoa, meu Deus, ela só quer ajudar. Mas ela não consegue transmitir isso, Senhor. E isso se tornou um peso, um fardo muito grande para esta pessoa. Meu Deus, ela sente que errou, ela sente que falhou. Mas, meu Deus, por mais que ela tenha feito coisas, ou tente fazer coisas, isso é como sangue de bodes e de carneiros, que nunca dão, Deus, a liberdade total. E sempre aquele assunto volta, sempre aquele peso vem, sempre aquela culpa bate, Deus. Sempre numa conversa sobre aquele assunto, essa pessoa se sente preterida, Pai, acusada, acuada. Mas o Senhor nos trouxe nesse último culto do ano para ouvir que o Senhor tem remissão para as nossas vidas. Para ouvir, meu Deus, que esse ano será ano de remissão. E essa pessoa tem uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo começo. E essa pessoa, meu Deus, tem algo novo do Senhor para a vida dela, e condições, meu Deus, de prosseguir e de avançar. Ah, Santo Deus. A trombeta, meu Deus, está sendo tocada. O anúncio, meu Deus, está sendo feito. 2026 será ano de remissão. Deus, a palavra de liberdade está sendo dada. E a cada dia, meu Deus, desse ano o Senhor dará. A cada dia, meu Deus, desse ano o Senhor falará. A cada dia, meu Deus, desse ano o Senhor se mostrará. A cada dia, meu Deus, desse ano, meu Deus, o Senhor se fará presente. E cabe, meu Deus, a cada um de nós voltar à possessão. E cabe a cada um de nós acreditar, meu Deus, na Tua palavra, que ela é verdade, e caminhar nessa fé. Meu Deus, nós sabemos que Satanás, ele é acusador, ele tenta sempre voltar ao passado, mas, meu Deus,
Como diz a tua palavra, deixando as coisas que para trás ficam e prossigamos para o alvo, e que assim seja na nossa vida, meu Deus. Oh, Santo Deus, hoje o Senhor começa a escrever um capítulo novo na vida desta pessoa, na vida desse jovem, na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida desse marido, na vida dessa esposa, na vida desse empresário, na vida desse profissional liberal. Hoje, meu Deus, o Senhor começa a escrever uma nova história, meu Pai, porque essa pessoa está conseguindo levantar os olhos, está conseguindo levantar a cabeça, está conseguindo falar com o Senhor. Ela entendeu, meu Pai, a obra do Senhor não foi parcial, a obra do Senhor foi completa. O sangue foi derramado, sem sangue não há remissão, mas o sangue foi derramado, Senhor. Foi teu sangue, meu Pai, foi teu sangue, Senhor. Oh, Pai eterno, obrigado, porque, meu Deus, essa história hoje é escrita, e essa pessoa, meu Deus, poderá andar, poderá avançar, poderá viver, meu Deus, um ano diferente, porque, meu Deus, não há mais do que se envergonhar. Oh, meu Deus, não haverão mais acusações do inferno, porque, meu Deus, essa pessoa agora reconhece a real posição dela no Senhor. E ela vai crescer mais, ela vai avançar mais, ela vai prosseguir mais. Oh, meu Deus, ela vai conquistar mais. Oh, meu Deus, ela vai viver dias felizes como nunca viveu. Meu Deus, ela vai voltar, meu Pai, à essência. Oh, meu Deus, o coração dessa pessoa será vivo como uma brasa, meu Pai. Oh, meu Deus, essa pessoa será usada por Ti de uma forma especial. Senhor, 2026, ano de remissão. E nós já estamos, meu Deus, tomando posse disso. Não é apenas, meu Deus, uma data que vai mudar no nosso calendário. Não é apenas, meu Deus, um ano que vai mudar no nosso calendário. Não, Senhor. Mas o Senhor está fazendo algo muito especial nas nossas vidas. Porque, meu Deus, em nome de Jesus, esses ciclos de dor, esses ciclos de perda, esses ciclos, meu Deus, de fracasso hoje, cessam na vida dessa pessoa. Essa prisão emocional, meu Deus, hoje ela é aberta, Pai, na vida dessa pessoa. Para que ela possa respirar, para que ela possa sorrir, para que ela possa, meu Deus, ter vida. Meu Deus, a identidade dessa pessoa agora, meu Deus, é forjada. Oh, Santo Deus. O passado agora é deixado para trás, meu Pai. Para que nós possamos viver o novo do Senhor na nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, Ramamdera Sharabadarela Sharabalamalam. Eu só tinha os meus pecados, diz. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou. Você pode declarar mais uma vez? Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível, diga assim: sua irresistível graça. Diga, quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte
e o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Obrigado, Jesus. Pai, muito obrigado pelo entendimento que o Teu Espírito Santo traz ao nosso coração. Porque isso nos coloca, meu Deus, em uma posição privilegiada, Senhor. Deixa os nossos ouvidos bem afinados ao ouvir da Tua trombeta. Deixa os nossos ouvidos bem abertos para compreendermos os termos da libertação. E que tenhamos, meu Deus, a coragem, a força para sempre voltar à possessão. Aquilo que o Senhor, meu Deus, tem feito e declarado sobre nós. Porque, meu Deus, tudo será novo na vida do Teu povo. É o que nós pedimos, Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga: eu creio. E diga com fé: 2026. Diga com fé: 2026 será o ano da remissão em minha vida. Diga graças a Deus. Aleluia. Amém? Jesus é bom. Guarda isso, meu irmão. Esse ano já é 2026, o melhor ano da sua vida. Já é. Porque você já começou a se posicionar, você entendeu. E glória a Deus por isso. Sente-se em nome de Jesus. Eu já vou dar uma bênção de proteção para você. Deus é maravilhoso.